uma priminha da bactéria do botulismo chamada de Clostridium tetani, né? Clostridium botulino, Clostridium tetani, o mesmo gênero Clostridium, né? Essa jovenzinha aqui, claro, causadora do tétano. Ela também é chamada pelo nome de bacilo de Nicolaides, mas, moçada, não é um nome muito utilizado, não. Fato é que, como ela é muito parecida com a bactéria do botulismo, ela também é anaeróbica restrita. Ou seja, valem as mesmas considerações. Bactéria do tétano somente vai viver em ambientes sem oxigênio. O oxigênio é venenoso para a bactéria do tétano. E pessoas, enquanto a bactéria do botulismo, ela gosta de se instalar em alimentos em conserva, a bactéria do tétano, gente, ela prefere se instalar em ambientes onde eu tenho ferrugem, né? Então ela costuma lá se instalar em objetos enferrujados. Contei essa história para vocês já, acho que mais de uma vez, né? Onde eu tenho ferrugem, não tenho oxigênio livre, né? Afinal de contas, o oxigênio reage com ferro para poder formar os óxidos de ferro que caracterizam a ferrugem. Isso quer dizer que onde você tem ferrugem, onde você apresenta ferrugem, não tem oxigênio livre, que o oxigênio formou a ferrugem. Se não tem oxigênio livre, a bactéria consegue se instalar. Mas não só em objetos enferrujados, tá? Você tem lá objetos enferrujados, mas também pessoas em terra, em esterco, né? Estrume, cocô de alguma coisa. Todos esses ambientes pobres em oxigênio, né? Algumas camadas da terra têm pouco oxigênio, né? Cocô tem muitas bactérias, tantas bactérias no cocô, que elas consomem todo o oxigênio, e o ambiente lá, o microambiente do cocô, não tem oxigênio, a bactéria pode se instalar lá, né? Sendo moçada que ela se instala nessas estruturas, e aí a transmissão se dá através do corte, com objetos contaminados, com ferrugem, terra, esterco, onde eu tenha esporos da bactéria. Então, corte com objetos contaminados com esporos tem que ser cortes profundos, né, moçada? Porque cortes superficiais, se o corte é superficial, vai ter oxigênio, e o oxigênio mata a bactéria. Mas se o corte é mais profundo, lá dentro, não tem oxigênio. Sim, Landim, mas não tem oxigênio no sangue da gente? Tem, né? Só que o oxigênio do sangue da gente está preso na molécula de hemoglobina. Como o oxigênio no sangue está preso na hemoglobina, então não vai matar a bactéria do tétano, e a bactéria do tétano, então, pode acabar lascando você. Quais são, moçada, os efeitos que o tétano vai causar? Basicamente, moçada, tétano ele libera uma toxina. A toxina da bactéria do tétano, ela tem um mecanismo de ação muito complicado, né? Tanto é que, questão de vestibular, os vestibulares mais maluquinhos, de vez em quando falam sobre a ação da toxina do botulismo, né? Uma ação que ela é bem conhecida, mencionada em questões, né, por causa do Botox. A ação da toxina tetânica é um pouco mais complicada, mas o que é que eu posso colocar para vocês? É que a toxina da bactéria do tétano, ela inibe o relaxamento muscular. Ou seja, de uma certa maneira, é o contrário do efeito, moçada, da toxina do botulismo. Então, a toxina do botulismo inibe a contração muscular, a toxina do tétano inibe o relaxamento muscular, o que também acaba promovendo paralisia muscular. Só que, gente, paralisia muscular, ao contrário, né? Porque quando você trabalha com a toxina botulínica, que a toxina botulínica inibe a contração muscular, você vai ter paralisia muscular flácida, né? O músculo não consegue contrair. Aqui, você vai ter paralisia muscular rígida. O músculo não consegue relaxar. Então, a diferença é que no botulismo o músculo fica completamente relaxado, você não consegue contrair, enquanto que no tétano você não consegue relaxar a musculatura. A musculatura ela fica travada, ela fica contraída, travada naquela mesma posição.
Sendo gente que uma vez que o indivíduo ele tenha tétano, isso aqui, moçada, acaba causando espasmos musculares extremamente violentos. Quando a gente fala em espasmos musculares, contrações musculares muito fortes, involuntárias, extremamente dolorosas, essas contrações, elas podem levar a fraturas ósseas. Certa vez, assistindo Grey's Anatomy, aí chega lá um cara lá no hospital, né, lá em Seattle e tal, né, aí o cara tá aqui, da hora para outro, o braço dele contrai e ele quebra o braço, espontaneamente. Cara, eu olhei pra questão lá, pra o episódio lá, né, sei lá, o dia do seriado, opa, tétano. É desse jeito que funciona o tétano, né? Gente, o cara tem uma contração muscular tão violenta que o cara contrai, até ele fraturar os próprios ossos. Depois você experimenta fazer isso em casa, né? Você de repente contrai o músculo da perna tão forte que quebra a perna. Contrai a musculatura, moçada, do tronco tão forte que parte a sua coluna. Contrai a musculatura do braço tão fortemente que o cara pode ter, nesse caso, fraturas ósseas. Isso no começo, né? Lá na frente, ele pode, nesse caso lá, ter paralisia muscular na região da face, causando, moçada, um efeito clássico do tétano, chamado sorriso sardônico, né? Interessante, né, moçada, que quando o cara tem tétano, a musculatura do rosto dele trava na posição de sorriso. O cara tá morrendo, mas tá lá, rindo. Também apareceu esse lá, sintoma no episódio lá do Grey's Anatomy, né? O cara fica lá, tô morrendo, mas morre feliz, né, entre aspas, né? Sorriso, a musculatura dele travada nessa posição. Você tem ainda que, claro, né, quando a paralisia muscular rígida, né, musculatura travada, chega no diafragma, pronto, né, moçada? Infelizmente, caixão em vela preta, parada respiratória e, com isso, morte por asfixia. Daí, pessoas, tétano realmente é uma condição muito, muito séria. Quando a gente fala em prevenção contra o tétano, bom, gente, vacina antitetânica, né? A vacina antitetânica, mais importante aqui nesse caso, na verdade você tem dois tipos de vacina, né? Você tem a vacina chamada de tríplice bacteriana, também conhecida como DPT, né? A vacina tríplice bacteriana, DPT, é para difteria, coqueluche e tétano. D de difteria, P de coqueluche. Tudo bem, eu sei que coqueluche não é com P, mas porque coqueluche também pode ser chamada pertussis, né? Difteria, pertussis e tétano. Não, então, a vacina antitetânica mesmo, né? Normalmente, quando você é pivete, você é vacinado com a tríplice bacteriana, né? Na idade adulta, quando você vai renovar a vacina contra o tétano, você vai lá e toma a vacina antitetânica mesmo. Isso, moçada, antes de você se cortar, né? Então, antes de você se cortar, antes de você se ferir, você vai trabalhar com a vacina antitetânica. Se você se fere, aí já não é mais a vacina que você tem que utilizar, né? Você vai ter que trabalhar com soro antitetânico após você se cortar. Então, se você vai lá e se corta, de preferência lá com um prego enferrujado, e, cara, você não lembra se sua vacina antitetânica está em dia, não vou te vacinar, né? Vacina é para prevenção, né? Vacina é para antes de você entrar em contato com um patógeno. Se você já entrar em contato com o patógeno, vacina não adianta, eu vou aplicar o soro antitetânico em você. Existe uma versão do tétano chamado de tétano neonatal, também conhecido, moçada, com o nome de mal dos 7 dias, o tétano neonatal, o mal dos 7 dias, ele, moçada, é uma versão do tétano que acontece lá em crianças, em recém-nascidos. Né, dá o nome neonatal, neo novo, natal, nascimento, em recém-nascidos. E o nome, moçada, é mal dos 7 dias, porque normalmente ele vai causar a morte por asfixia em 1 semana depois que a criança nasce. Ou seja, uma situação realmente bem grave.
no caso, gente lá do teto neonatal, ele é exatamente transmitido por ocasião do parto. Especialmente, moçada, quando você corta o cordão umbilical, quando você vai fazer lá os procedimentos no parto, com objetos que estão contaminados. Isso aqui está extremamente relacionado à pobreza, né? Por exemplo, aqui no interior do Ceará, né? É relativamente comum, né? Isso aqui, porque tem gente que mora no interiorzão brabo e mora, moçada, muito longe do hospital. Então, a mulher grávida, né? Quando de repente vai ter o parto, às vezes está a meia hora, 1 hora do hospital, chama uma parteira para fazer o parto. E às vezes, moçada, se a parteira não tiver muita noção, ela pode, sei lá, cortar o cordão umbilical com algum objeto contaminado e com isso, moçada, acaba transmitindo tétano para o bebê. No adulto, tétano pode demorar uns 2 meses para matar, mas, cara, no bebê é fulminante. Em 1 semana, a criança está morrendo. De maneira, moçada, que quando a gente faz a prevenção do tétano neonatal, prevenção consiste em higiene por ocasião do parto, mas, infelizmente, não é suficiente. Porque você vai lá, faz todo o parto bonitinho, fofinho, direitinho, e ninguém sabe o que é que vai acontecer com a criança depois que o parto foi feito. Minha irmã mais velha é médica, a Paulinha, né? E a Paulinha, ela conta assim, episódios, quando ela se formou, ela trabalhou no interior durante um tempo, né? Ela disse que fazia lá o parto no hospital, tudo bonitinho, daí mandava a mãe e a criança para casa, voltava daqui a um tempo a criança lá com tétano neonatal. Agora por quê? Porque sabedoria popular às vezes não é muito sábia, né? O pessoal às vezes tem umas ideias de jirico absurdas, né? Por exemplo, aqui no interior do Ceará o pessoal tem lá a ideia de que aquele buraco do cordão umbilical, né, o umbigo, faz mal você higienizar aquilo. Ora, moçada, não apenas não faz mal higienizar aquilo, como tem que higienizar. Porque vai, por exemplo, aquela ferida do cordão umbilical, depois que você corta o cordão umbilical que vai formar um umbigo, poxa, aquilo ali, moçada, tem que higienizar, porque senão vai acumular poeira, e na poeira terra pode acumular bactérias, etc e tal. Então, pessoal, não apenas às vezes não higieniza, porque acha que faz mal, como galera no interior tem algumas áreas que o pessoal acha que borra de café, que cocô de vaca seco tem ação, né, cicatrizante. Né? Em algumas regiões do interior o pessoal lá acha que colocar borra de café, cocô, esterco de vaca seca ajuda a cicatrizar. E não apenas não ajuda a cicatrizar, como, pelo amor de Deus, colocar cocô de vaca, né, seco pode ter a bactéria do tétano e aí a criança pode acabar pegando tétano, mesmo o parto tendo sido feito bonitinho. Daí, mais seguro do que simplesmente higienização por ocasião do parto, a vacinação da mãe. Ora, moçada, vacine a mãe, que a mãe vai transferir os anticorpos para a criança via placenta, via leite, garante que a criança não vai pegar tétano neonatal. Tá, de vez em quando o Ministério da Saúde, né, faz lá campanhas de prevenção contra o tétano neonatal, convidando mulheres entre 13 e 45 anos de idade, mulheres em idade fértil, a se vacinar para o tétano, né? Para exatamente quando você tiver lá a gravidez, evitar o tétano neonatal, mesmo que as condições de higiene no parto não sejam perfeitas. Você tem pessoas que a tríplice bacteriana é tétano, difteria e coqueluche. Lá vamos nós, a Corynebacterium diphtheriae. Que belo nome, hein, cara? A Corynebacterium diphtheriae é a bactéria, moçada, causadora da difteria. Também chamada, moçada, pelo nome de Krupp. Cuidado, pelo amor de Deus, cuidado para não confundir difteria com disenteria. E pelo amor de Deus, o nome não é desinteria, como o pessoal fala, é disenteria. Disenteria é um nome elegante para caganeira, cólica, diarreia e etc e tal. Difteria é uma doença respiratória, é uma doença do sistema respiratório. Transmissão, moçada, lá de difteria vai ser através dos bons e velhos aerosóis de saliva. E quando você tem, moçada, difteria, nos sintomas, febre, né? Um clássico, tosse acompanhada de muito expectoração, a formação de uma pseudomembrana de muco na garganta, essa pseudomembrana de muco lá na faringe, né? Ô Landinho, o que é isso?
Ora, se você vai lá e abre o bocão, em frente ao espelho, sua garganta é vermelha, né? Sua faringe é vermelha. Mas no amigo que está com difteria, né, a garganta fica amarelada, que fica uma camada de muco grudada na garganta. Essa camada de muco grudada na garganta chama pseudomembrana, né? Então você raspa lá a garganta para tirar a pseudomembrana, né? Exatamente, ajuda você a ver claramente como é que funciona a difteria. Gente, o problema da difteria é que tem tanto muco, mas tanto muco, mas tanto muco, que você pode ter obstrução das vias aéreas pelo muco. E devido a essa obstrução das vias aéreas pelo muco, o cara vai ter dificuldade de respirar. Inclusive, o cara pode morrer asfixiado pelo próprio catarro. Difteria já matou pra caramba, né? No começo do século XX, estava entre as 4 causas mais comuns de morte na espécie humana. Matava demais. Por que que não mata mais tanto? Porque, moçada, nós temos vacinação, né? Então, a vacina lá, tríplice bacteriana, DPT, difteria, né? Pertussis, que é a coqueluche, e tétano. Falar em pertussis coqueluche, né? Uma bactéria chamada de Haemophilus pertussis. Antigamente era chamada de Bordetella pertussis. Então, alguns livros, algumas referências na internet ainda chamam ela de Bordetella pertussis, mas o nome dela é Haemophilus pertussis hoje em dia. Ela é causadora da coqueluche ou pertussis. Pertussis, aqui na parada. Quando você fala, moçada, em coqueluche, outra doença respiratória, transmissão através de aerosóis de saliva, só para variar. E pessoas, você tem lá nos sintomas, febre, uma fase inicial com muco, né? Fase catarral, né? Na fase catarral no início, você tem uma tosse cheia com muco, mas na fase avançada, você tem uma tosse seca, sem muco, acompanhada do que a gente chama de um guincho. Esse guincho, moçada, ele é um som bastante agudo que ele é produzido quando o cara vai lá tossir. Então o cara vai lá, tosse, quando ele tosse, que ele volta lá a respiração, ele vai lá e faz um som bem agudozinho, né, que é bem característico lá da coqueluche. Né? Coqueluche é bem menos problemática do que lá a difteria, do que a croup, né? Do mesmo grupo lá de doenças respiratórias por bactérias, mas a difteria e a croup ela é bem mais séria do que lá a coqueluche pertussis. Tem uma priminha da bactéria, moçada, da coqueluche, chamada de Haemophilus ducreyi. A bactéria Haemophilus ducreyi, ela causa cancro mole. Cancro mole, também chamada pelo nome de cavalo ou simplesmente cavalo de crista, vai ser uma doença de transmissão sexual, onde você vai ter sintomas, úlceras com dor e pus na região genital. E pessoas, quando a gente fala em prevenção contra cancro mole, o de sempre, camisinha, redução do número de parceiros. Nesse caso, não existe vacina para o cancro mole.